Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você está aqui agora, é porque foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 69 confirma isso logo no início, dizendo: Salva-me, ó Deus, pois as águas me sobem até a alma. Talvez essa seja a descrição exata de como você está se sentindo. Como se cada dia fosse mais difícil manter a cabeça acima da superfície. Como se o peso invisível que carrega fosse se acumulando até quase te afogar. Essa oração não é apenas para aliviar o seu coração. Ela é um resgate, um abraço do céu no meio da tempestade. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja exausta. Talvez você já tenha pensado: eu não sei se aguento mais assim. Mas hoje, essa oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. Deixe aqui o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. O salmista começa reconhecendo o estado da sua alma. Não disfarça, não tenta parecer forte quando está prestes a afundar. Ele diz: estou atolado em profundo lamaçal, onde não se pode firmar o pé. Entrei na profundeza das águas e a corrente me leva. Você já sentiu que o chão sumiu debaixo dos seus pés? Que tudo aquilo que parecia seguro desmoronou de repente? Talvez seja um diagnóstico que mudou tudo, uma perda que deixou um vazio enorme, ou a sensação de que tudo o que você fez até aqui não foi suficiente para evitar essa dor. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da Palavra de Deus. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, Tu és a minha rocha firme. O salmista continua: estou cansado de clamar. A minha garganta se seca, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Essa não é a oração de alguém que desistiu, é a oração de alguém que continua esperando mesmo quando o corpo já não responde. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque confundem o silêncio de Deus com o abandono. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Talvez seja porque Deus está trabalhando de um jeito que você não pode ver ainda. Ele não se esqueceu, Ele não te deixou para trás. Ele está preparando o momento exato em que vai te erguer. E quando fizer, será diante de todos para que não reste dúvida de quem foi que te salvou. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. O Salmo 69 é mais do que um pedido de socorro. É também uma declaração de fé no meio do caos. Mesmo enquanto descreve a profundidade da sua dor, o salmista está, na verdade, afirmando: eu ainda creio que só Deus pode me salvar. E é aqui que a nossa oração começa a mudar o ambiente. Porque não estamos apenas falando sobre o problema, estamos falando com aquele que tem poder para mudar tudo. Feche os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. Há algo que o inimigo teme profundamente. Ele teme quando você decide orar, mesmo cansado. Ele teme quando você decide adorar, mesmo sem respostas, porque isso significa que sua fé não está à venda. O Salmo 69 nos ensina que é possível estar afogado em aflição e ainda assim se manter agarrado a Deus, e que no tempo certo, Ele mesmo virá para te resgatar. Você não pode sentir, mas agora mesmo Ele está te cercando com cuidado, está enviando forças novas, está afastando perigos que você nem sabe que existem. Está preparando o dia em que o seu testemunho vai inspirar outros que, como você, um dia se sentiram prestes a afogar. E esse dia vai chegar. E quando chegar, você vai olhar para trás e dizer: as águas subiram até a minha alma, mas o Senhor me tirou delas com a sua mão poderosa. O Salmo 69 continua. E a voz do salmista carrega algo que talvez você conheça muito bem: a dor de ser injustiçado. Ele declara: aqueles que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. São muitos os que procuram destruir-me, sendo meus inimigos sem causa. Você já passou por isso? Já sentiu o peso de ser alvo de olhares e palavras que ferem, mesmo sem ter feito nada para merecer? Já viveu momentos em que parecia que o mundo estava contra você e que ninguém via o que estava acontecendo de verdade?
Essa é uma das dores mais silenciosas que existem, porque ela não deixa apenas feridas externas, ela tenta atingir o coração da sua fé. O desânimo sussurra: para que continuar acreditando se mesmo assim as coisas não mudam? A ansiedade grita: você não vai aguentar até o fim. E a mentira tenta convencer: se Deus realmente estivesse com você, isso não estaria acontecendo. Mas o Salmo 69 prova que até os mais fiéis passam por momentos assim. E que isso não significa a ausência de Deus, significa que o inimigo reconhece o valor daquilo que você carrega. Deixa aqui o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Você já sentiu que o céu tem silêncio? Talvez porque, neste momento, Deus não esteja apenas te defendendo, Ele está te moldando. Ele está criando uma resistência dentro de você que nenhuma acusação vai conseguir quebrar. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da Palavra de Deus. Agora, respira e diz em silêncio: Senhor, fortaleça minha fé. O salmista não esconde a exaustão. Ele diz que está cansado de clamar e que sua garganta se seca. Isso significa que ele não orou apenas uma vez, ele perseverou. E talvez seja isso que Deus está ensinando a você agora. A perseverança que não depende de respostas imediatas. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. No meio da injustiça, o salmista também reconhece algo profundo. Ele não é perfeito. Ele admite suas falhas e pede misericórdia. Isso é poderoso, porque nos lembra que nossa defesa não vem por termos razão, mas por estarmos cobertos pela graça de Deus. Feche os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. O Salmo 69 nos mostra que Deus não se limita a limpar o nosso nome, Ele restaura a nossa alma. Ele nos lembra que não somos definidos pelas palavras dos outros, mas por aquilo que Ele declara a nosso respeito. E quando Deus fala, não há acusação que permaneça, não há mentira que se sustente, não há injustiça que dure para sempre. Você até pode estar passando por um momento em que tudo parece escuro, mas a luz de Deus não se apaga. Ela brilha em silêncio, preparando o instante em que vai iluminar tudo de uma vez. E quando isso acontecer, não será apenas uma defesa, será um testemunho. O mesmo Deus que estava contigo nas águas profundas será o Deus que te colocará em um lugar alto para que todos vejam que a sua mão é fiel. Há um peso que não está apenas no corpo, está na alma. É o peso de esperar. Esperar uma resposta que não vem no tempo que gostaríamos. Esperar um socorro que parece demorar mais do que conseguimos suportar. O Salmo 69 retrata isso com clareza. Me responde, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Volta-te para mim segundo a abundância das tuas ternas misericórdias. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. Responde-me depressa. Você já orou assim? Já chegou diante de Deus e disse: Senhor, por favor, não demora. Não porque você não confia, mas porque a dor é tão grande que parece impossível continuar esperando. Talvez seja uma resposta que você precisa para hoje, uma cura que você pede há meses, uma porta de emprego que não se abre, um relacionamento que precisa ser restaurado. E cada dia que passa, parece um lembrete de que o socorro ainda não chegou. Deixe aqui o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Você já sentiu que o céu tem silêncio? Talvez o silêncio de Deus não seja ausência, seja estratégia. Ele sabe exatamente o momento certo para agir e quando agir, vai ser perfeito. Porque a resposta dele nunca chega atrasada, ela sempre chega no tempo exato em que vai produzir o maior impacto.
Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da Palavra de Deus. Agora, respira e diz em silêncio: Senhor, eu confio no teu tempo. O salmista usa uma palavra muito especial aqui: misericórdia. Ele não está apenas pedindo ajuda, ele está pedindo que Deus olhe para ele com compaixão. E isso nos lembra que o socorro de Deus não é apenas eficaz, é também carregado de amor. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. O Salmo 69 nos mostra que enquanto esperamos, algo acontece dentro de nós. A espera não é apenas sobre o que vamos receber no final, é sobre o que Deus está construindo no nosso coração no processo. Feche os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. Quando parece que Deus está distante, lembre-se, Ele está mais perto do que você imagina. Ele ouve cada palavra, vê cada lágrima, sente cada dor. E ainda que a resposta não tenha vindo hoje, isso não significa que ela não está a caminho. O salmista, ainda aflito, continua clamando. E é isso que precisamos fazer: continuar falando com Deus, mesmo que Ele pareça em silêncio. Porque a oração não é apenas um meio de receber respostas, é o lugar onde fortalecemos nossa fé. E no dia em que a resposta chegar, você vai perceber que a espera não foi perda de tempo, foi preparação. Foi o espaço que Deus usou para alinhar tudo ao seu redor e dentro de você, para que a vitória fosse completa. Há algo misterioso e ao mesmo tempo reconfortante na maneira como Deus age. Ele não apenas nos tira do fundo das águas, Ele começa a transformar a atmosfera ao nosso redor antes mesmo de nos colocar em terra firme. É como se a esperança viesse primeiro como um raio distante e pouco a pouco iluminasse todo o horizonte. O Salmo 69 carrega essa virada de forma quase imperceptível, mas poderosa. O salmista, que até aqui estava envolto por palavras de angústia, começa a declarar: eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Note como a linguagem muda. Ele ainda reconhece a tristeza. Ele ainda sente o peso. Mas agora há uma petição diferente: coloca-me em um alto retiro. Isso significa: Senhor, não apenas me salva, me leva para um lugar seguro, onde nada possa me atingir novamente. É como se a esperança viesse primeiro como um raio distante e pouco a pouco iluminasse todo o horizonte. Talvez seja exatamente o que você está pedindo hoje. Não apenas sair desse momento difícil, mas ser colocado em um lugar de paz, protegida de tudo que te feriu até aqui. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Pode ser que não esteja. Pode ser que neste exato momento Deus já esteja mudando o cenário, abrindo caminhos, afastando perigos, tocando corações, e que você só perceba essa mudança quando ela estiver diante de você. Deixa aqui o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. O salmista então continua: louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que o boi ou o novilho com chifres e unhas. Veja o que está acontecendo. O louvor começa antes da vitória completa. A gratidão é levantada antes que tudo esteja resolvido. Isso é fé madura. Isso é confiança real. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal, clicando no botão vermelho e receba forças novas através da Palavra de Deus. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, eu te louvo agora, mesmo antes de ver tudo mudar. Há algo que o inimigo não suporta.
Ele não suporta quando, mesmo em meio à dor, você decide levantar as mãos e dizer: eu confio no Senhor, porque isso quebra cadeias invisíveis. Isso declara ao mundo espiritual que a sua fé não depende de circunstâncias. Se essa oração está te alcançando, escreva agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. O Salmo 69 nos ensina que o louvor no meio da luta não é negação da realidade, é afirmação da esperança. Não é fingir que está tudo bem, é crer que tudo ficará bem porque Deus está no controle. Feche os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. Agora imagina comigo, o salmista ainda cercado por problemas, mas algo dentro dele começa a mudar. A presença de Deus não apenas o consola, ela o reposiciona. Ele não está mais olhando para baixo, para as águas que tentam engolir. Agora ele olha para cima, para o alto retiro que Deus prometeu. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está reposicionando o seu olhar. Ele está te lembrando que a sua história não termina no lamaçal. Ela termina no lugar seguro que Ele preparou para você. E quando essa mudança de perspectiva acontece, tudo começa a ganhar um novo sentido. O medo perde força, a tristeza perde espaço e a esperança começa a crescer como a primeira luz da manhã que atravessa a noite. E essa luz é só o começo do que Ele vai fazer. Antes da vitória chegar, Deus trabalha no seu interior. Antes de abrir o mar, Ele fortalece o coração para atravessar. Antes de tirar o peso, Ele te dá ombros firmes para suportar o que ainda precisa ser carregado por um tempo. O Salmo 69 não é apenas sobre pedir ajuda, é sobre receber forças enquanto espera. E esse é um dos maiores milagres. Continuar de pé, mesmo quando nada mudou ainda. O salmista declara: vede isto, vós que temeis a Deus, e o vosso coração viva, pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Essa frase carrega um segredo espiritual. Ele não está falando para todo mundo, está falando para aqueles que temem a Deus, ou seja, para aqueles que confiam, mesmo sem entender que Deus continua sendo bom e justo. Talvez seja exatamente o que Deus quer te lembrar hoje. Você não está sozinho nessa espera. Há outros que também permanecem crendo, mesmo no silêncio. E o mesmo Deus que ouve a eles está ouvindo você. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Pois saiba, o silêncio de Deus não é distância, é estratégia. É como se Ele estivesse, com cada segundo, te fortalecendo para segurar a vitória que virá. Deixa aqui o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, renova as minhas forças. O salmista diz que ele não despreza os cativos. Isso significa que ele não ignora o clamor de quem se sente preso. Preso pela dor, pelo medo, pela culpa. E talvez você esteja assim agora, sentindo-se aprisionado por algo que não consegue mudar. Mas existe uma promessa aqui. Deus não despreza você. Ele não te abandona no cativeiro. Ele prepara a sua libertação. Se essa oração está te alcançando, escreva agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Há um processo que acontece antes da libertação. E muitas vezes esse processo é invisível. Aos olhos humanos, Deus trabalha em áreas que ninguém vê, cura feridas que você não sabia que tinha, remove pesos que você carregava há anos. Feche os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. O Salmo 69 começa com águas que sobem até a alma,
Mas aqui já percebemos que o salmista está respirando novamente. Isso é fortalecimento. Não significa que tudo já está resolvido, mas significa que a paz começou a tomar o lugar do desespero. Esse fortalecimento é essencial, porque quando a vitória chegar, você não vai estar só aliviado, você vai estar pronto para viver o novo de Deus. E esse novo não é apenas para você, é para todos que verão o que Ele fez na sua vida, porque sua história vai inspirar fé em outros que hoje estão onde você esteve. E quando esse dia chegar, você vai lembrar que o fortalecimento começou aqui, no momento em que você decidiu confiar, mesmo sem ver. Há algo misterioso e ao mesmo tempo reconfortante na maneira como Deus age. Ele não apenas nos tira do fundo das águas, ele começa a transformar a atmosfera ao nosso redor antes mesmo de nos colocar em terra firme. É como se a esperança viesse primeiro como um raio distante e pouco a pouco iluminasse todo o horizonte. O Salmo 69 carrega essa virada de forma quase imperceptível, mas poderosa. O salmista, que até aqui estava envolto por palavras de angústia, começa a declarar: Eu, porém, estou aflito e triste. Põe-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Note como a linguagem muda. Ele ainda reconhece a tristeza. Ele ainda sente o peso. Mas agora há uma petição diferente. Coloca-me em um alto retiro. Isso significa: Senhor, não apenas me salva, me leva para um lugar seguro, onde nada possa me atingir novamente. Talvez seja exatamente o que você está pedindo hoje. Não apenas sair desse momento difícil, mas ser colocado em um lugar de paz, protegido de tudo que te feriu até aqui. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Pode ser que não esteja. Pode ser que, neste exato momento, Deus já esteja mudando o cenário, abrindo caminhos, afastando perigos, tocando corações, e que você só perceba essa mudança quando ela estiver diante de você. Deixe aqui o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. O salmista então continua: Louvarei o nome de Deus com cântico e o engrandecerei com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que o boi ou novilho com chifres e unhas. Veja o que está acontecendo. O louvor começa antes da vitória completa. A gratidão é levantada antes que tudo esteja resolvido. Isso é fé madura. Isso é confiança real. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, eu te louvo agora, mesmo antes de ver tudo mudar. Há algo que o inimigo não suporta. Ele não suporta quando, mesmo em meio à dor, você decide levantar as mãos e dizer: eu confio no Senhor. Porque isso quebra cadeias invisíveis. Isso declara ao mundo espiritual que sua fé não depende de circunstâncias. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. O Salmo 69 nos ensina que o louvor no meio da luta não é negação da realidade, é afirmação da esperança. Não é fingir que está tudo bem, é crer que tudo ficará bem porque Deus está no controle. Feche os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. Agora imagine comigo. O salmista ainda cercado por problemas, mas algo dentro dele começa a mudar. A presença de Deus não apenas o consola, ela o reposiciona.
Ele não está mais olhando para baixo, para as águas que tentam engolir. Agora ele olha para cima, para o alto retiro que Deus prometeu. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está reposicionando o seu olhar. Ele está te lembrando que a sua história não termina no lamaçal. Ela termina no lugar seguro que Ele preparou para você. E quando essa mudança de perspectiva acontece, tudo começa a ganhar um novo sentido. O medo perde força, a tristeza perde espaço e a esperança começa a crescer como a primeira luz da manhã que atravessa a noite. E essa luz é só o começo do que Ele vai fazer. Antes da vitória chegar, Deus trabalha no seu interior. Antes de abrir o mar, Ele fortalece o coração para atravessar. Antes de tirar o peso, Ele te dá ombros firmes para suportar o que ainda precisa ser carregado por um tempo. O Salmo 69 não é apenas sobre pedir ajuda, é sobre receber forças enquanto espera. E esse é um dos maiores milagres, continuar de pé, mesmo quando nada mudou ainda. O salmista declara: Vede isto, vós que temeis a Deus, e o vosso coração viva, pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Essa frase carrega um segredo espiritual. Ele não está falando para todo mundo. Está falando para aqueles que temem a Deus, ou seja, para aqueles que confiam, mesmo sem entender que Deus continua sendo bom e justo. Talvez seja exatamente o que Deus quer te lembrar hoje. Você não está sozinho nessa espera. Há outros que também permanecem crendo mesmo no silêncio. E o mesmo Deus que ouve a eles está ouvindo você. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Pois saiba, o silêncio de Deus não é distância, é estratégia. É como se Ele estivesse com cada segundo te fortalecendo para segurar a vitória que virá. Deixa aqui o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, renova as minhas forças. O salmista diz que o Senhor não despreza os cativos. Isso significa que Ele não ignora o clamor de quem se sente preso. Preso pela dor, pelo medo, pela culpa. E talvez você esteja assim agora, sentindo-se aprisionado por algo que não consegue mudar. Mas existe uma promessa aqui. Deus não te despreza. Ele não te abandona no cativeiro. Ele prepara a sua libertação. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Há um processo que acontece antes da libertação. E muitas vezes esse processo é invisível aos olhos humanos. Deus trabalha em áreas que ninguém vê. Cura feridas que você não sabia que tinha. Remove pesos que você carregava há anos. No início, havia aflição. O peso era insuportável. As águas subiam até a alma e a única saída parecia ser o grito de socorro. O Salmo 69 nos levou por cada passo dessa travessia, desde o fundo da dor até o topo da vitória. E agora, chegamos ao lugar onde a presença de Deus não é apenas consolo,
é o lar onde escolhemos permanecer. O salmista encerra sua canção com palavras que soam como um selo sobre tudo que foi dito. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, e habitarão ali e a possuirão, e a descendência dos seus servos a herdará, e os que amam o seu nome habitarão nela. Essa não é apenas uma promessa para um povo distante no tempo. É uma promessa para você, aqui e agora. É a confirmação de que o Deus que te tirou das águas profundas não vai apenas te livrar, Ele vai te estabelecer. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Agora talvez você perceba que o silêncio foi o pano de fundo onde Deus estava pintando uma obra perfeita. Cada detalhe da sua história, cada momento de espera, cada lágrima, tudo se transformou em parte do testemunho que agora você carrega. Deixa aqui o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, eu quero permanecer na Tua presença para sempre. O Salmo 69 começou com medo, mas termina com habitação. Começou com aflição, mas termina com promessa. E é isso que acontece quando a fé atravessa o vale. A dor dá lugar à estabilidade, e a instabilidade dá lugar à paz duradoura. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. O lugar onde Deus te coloca depois da tempestade não é apenas seguro, é frutífero. É um território onde a sua vida floresce, onde a sua descendência é abençoada e onde o seu nome é honrado por gerações. Feche os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. E aqui encerramos a jornada do Salmo 69. Você entrou aqui com o peso da aflição, mas está saindo com a presença de Deus. Entrou sentindo que a vida era injusta, mas sai sabendo que a justiça de Deus é perfeita. Entrou com águas na alma e sai habitando no alto retiro que Ele preparou. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual.